mais uma aula nesse projeto tão importante, né, da CTB está desenvolvendo, formação. Hoje nós vamos falar da história do movimento sindical no Brasil. Eu sou professor, mas eu sou professor de Química. Então, muito, né, do que eu vou falar hoje tem a ver com uma experiência que teve muito estudo, né, teve muita preparação, mas também muito vinculado à nossa experiência, né? Só que assim, eu sou atrevido, eu vou entrar num monte de tema aqui, que alguns são polêmicos, né, e tal, porque é assim que a gente constrói a nossa formação. Eu sou dirigente sindical também, então eu estou falando, né, para os meus iguais, né, e assim, o nosso processo de construção ele é conjunto, né? Então vamos lá. Então a aula de hoje é a história do movimento sindical no Brasil. Para iniciar, gente, para conseguir entender um pouco da história do movimento sindical no Brasil, nós temos que entender um pouco o Brasil. E a gente precisa entender que o capitalismo brasileiro, ele é tardio. Vocês vão ver, né, na minha exposição aqui, que nós entramos para valer, né, no capitalismo a partir da Revolução de 30, né? Então, enquanto outros países, né, vocês viram pela exposição de ontem, né, enquanto outros países já realizavam o Encontro Internacional de Trabalhadores, nós ainda estávamos no Brasil Império, né? Mas o capitalismo brasileiro também é um capitalismo deformado. Quer dizer, é um capitalismo que nunca houve no Brasil assim, um processo revolucionário que realmente transformasse toda a sociedade, né? E por isso, infelizmente, hoje, nós, apesar de sermos um país capitalista, mas nós convivemos com outras formas. Por exemplo, até hoje é encontrado o trabalho escravo no Brasil. E não é pouco, não, né? O capitalismo brasileiro também é um capitalismo desigual. Ele é desigual não só regionalmente, né? Nós temos regiões do Brasil que têm um padrão de vida, né, comparável ao primeiro mundo, né, aos países mais desenvolvidos, e temos regiões do Brasil que são ainda muito atrasadas, né? Ainda que nós tenhamos vivido, principalmente nos 2 primeiros do governo do Lula, né, uma tentativa de equiparar, de pelo menos diminuir nessas diferenças, nós ainda temos muitas desigualdades. Mas não é só desigualdade do ponto de vista regional, não. Nós somos um país extremamente desigual do ponto de vista também da distribuição das riquezas, né? O Brasil é um dos países com a pior distribuição de renda do mundo. E também, e esse é um debate importante que existe, né, na esquerda até hoje, nós somos um país dependente. Nós somos um país extremamente dependente. Por muito tempo, nós fomos únicos e exclusivamente dependentes dos Estados Unidos, né? Isso foi determinante em grande período da nossa história. Mais uma vez, com a chegada do Lula no governo, houve uma certa mudança, né? E hoje, por exemplo, nosso maior parceiro comercial é a China, não é mais Estados Unidos. Mas ainda assim, hoje, nós somos um país muito dependente, né? Então, essas são as características que caracterizam o capitalismo brasileiro. E é em cima dessas características que vai ocorrer a história do movimento sindical no nosso país. Muito bem. Vamos lá. Bom, vamos começar o seguinte, né, gente? Vamos começar falando no Brasil Império. Então, desde a independência do Brasil até a proclamação da República, né? O início da industrialização no Brasil, ele começou de uma forma muito desordenada. E, na maioria dos casos, pela ação de fazendeiros. Então, principalmente, né, fazendeiros que plantavam algodão, né, que, às vezes, eles construíam nas suas fábricas, nas suas fazendas, um cotonifício para beneficiar, né, aquele algodão, tá certo? Um processo extremamente espesso, extremamente desorganizado, né? E quase todas as unidades fabris do nosso país, elas surgiram no interior. O único centro industrial, de fato, que surgiu no Brasil, que concentrou algumas empresas, foi a região
de Salvador, na Bahia, né? Mas, além disso, foi basicamente as primeiras indústrias no Brasil são rurais. E o modelo de formação da nossa classe operária, ele é um modelo, então, rural, que é muito parecido com o modelo de formação da classe operária russa. E que é muito diferente do modelo de formação da classe operária inglesa. Porque a classe operária inglesa, quando as indústrias, né, começaram a surgir em maior quantidade na Inglaterra, já existiam muitas cidades. E essas fábricas surgiram em cidades. Então, o operariado inglês, no início, ele era um operariado mais urbano mesmo. E já trazia consigo essa carga do morador urbano, diferente da nossa classe operária, que inicialmente era rural. E a massa maior da classe operária é formada por brancos. E aí, pessoal, a primeira questão que eu queria colocar, né? Tem muitos historiadores, né, que dizem que o que fez com que os primeiros industriais não empregassem, né, os negros nessas indústrias por uma questão de discriminação, por dizer que por eles alegarem, né, que os negros eram muito grossos, né, para manusear máquinas delicadas e tal, mas a questão não é bem essa. A questão é a seguinte: desde da época, né, do Brasil, quando existia, né, escravidão oficial no Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX, conviviam muito, geralmente dentro de uma mesma empresa, os chamados escravizados, os não escravizados, né, que eram aqueles negros que haviam tido a sua alforria, que eram assalariados, e os trabalhadores, os não escravos. E desde o início, gente, existe uma relação de solidariedade muito grande da classe operária com os escravos. Existem várias histórias de associações de trabalhadores que faziam vaquinhas para comprar a alforria de alguns escravos. E tinha até caso de situações de associações de trabalhadores que falsificavam cartas de alforria, né? Então, assim, essa relação de solidariedade sempre foi muito intensa. E os trabalhadores escravos, eles assimilavam com muita facilidade os métodos de luta, principalmente as greves, né, dos trabalhadores não escravizados, e geralmente, como a condição deles era muito mais brutal, eles aprimoravam essas formas de luta. Então, assim, a história da formação da classe operária no Brasil, as suas primeiras lutas, foram intimamente ligadas à questão da escravidão. Então, assim, o que os patrões não queriam, né, é que essa experiência que os ex-escravos traziam de luta, né, ela entrasse para dentro de suas fábricas. Então, não é uma questão de preconceito racial, é um problema realmente de trajetória de luta, né, muito mais. Muito bem. Então, gente, no Brasil Império, a organização dos trabalhadores ela era proibida pela Constituição, né? Mas, a partir de 1850, quando o trabalho assalariado começa a ganhar mais peso, né, e aí começa a ter uma imigração muito grande para o Brasil, e os trabalhadores, não só nas fábricas, né, propriamente ditas, mas em oficinas, padarias, lugares que empregavam, né, operários, ela começa a ganhar força, né, esse trabalho assalariado. E aí, gente, como eu falei, a gente estava falando, né, do início, né, das experiências da classe trabalhadora no mundo inteiro, no Brasil não foi muito diferente. Os trabalhadores começaram a perceber que eles estavam por conta própria e que, se eles não se organizassem, eles sofreriam, né, pesadamente. Então, os trabalhadores começam a se organizar em sociedades, num primeiro momento, igual aconteceu na Europa, apesar de mais tarde, né, mais tardiamente, mas eles começam a se organizar em sociedades de auxílio mútuo, né? Associações muitas vezes religiosas, tá certo?
para auxiliar os trabalhadores em momento de dificuldade, no caso de morte, no caso de enfermidades, né, que eles não tivessem seus meios de subsistência garantidos, né. E logo que você começa a ter essa formação dessas associações, essas associações muito cedo começam a ter influências de manifestações socialistas vindas da Europa, né, muito relacionado com essas imigrações. Aí, gente, duas obras que eu recomendo, né, para a gente pensar um pouco o negócio. Aliás, mais do que ontem, inclusive, eu vou orientar aqui vários livros, tá, filmes, para vocês quiserem saber mais sobre o que eu estou falando. O primeiro é um livro do José Bonifácio de Andrade Silva, que é Projetos para o Brasil. Gente, a proclamação da República no Brasil foi um processo extremamente contraditório. Porque, assim, não resta a menor dúvida que a República é um sistema mais democrático, né, do que o Império. Mas ele significou uma derrota, por exemplo, do Projeto Nacional de Desenvolvimento Bonifácio Andrada, porque o Bonifácio Andrada, que tinha muita influência, né, no imperador, ele tinha um projeto de desenvolvimento que era baseado no desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da pesquisa, né, que falava da abolição da escravatura. Então, assim, esse projeto ele foi derrotado, né, com a proclamação da República, que foi um golpe, né? E tem um livro muito interessante, apesar dele ser de ficção, né, que é o Cortiço. O Cortiço é um livro fantástico para você ler, para a gente entender qual que era o sentimento do trabalhador na época do Brasil Império, as limitações de vida, né, as dificuldades. Então é uma obra também, uma obra muito agradável de ler, apesar de que traz nessas mazelas da vida dos trabalhadores na época do Brasil Império. Bom, aí, né, como eu falei, veio a Proclamação da República. A Proclamação da República, ela foi um golpe, né, um golpe militar, né, que derrubou o Império, que trouxe algumas modificações para a sociedade, tá certo? Alguns historiadores dizem que na Proclamação da República houve uma espécie de laicização do Estado, né, o Estado se afastando da Igreja, né, mas isso é questionável. Na verdade, Dom Pedro II ele já estava numa trajetória de ruptura com a Igreja Católica de Roma, né? Então, com a República Velha, que a gente chama de República Velha, né, a República que foi da proclamação da República até a Revolução de 30, nós temos um estímulo muito grande à imigração, né, porque surgia, né, uma nova classe operária, né, surgiu uma nova classe trabalhadora e muitos desses trabalhadores, né, vinham de fora. O Estado praticava o liberalismo econômico, né? O que é o liberalismo, né, gente? O liberalismo tem que tomar um cuidado, porque liberalismo não significa necessariamente Estado mínimo. O liberalismo significa que toda política, todo incremento que o Estado desenvolver na economia é voltado para as necessidades do mercado, né, e não para a necessidade do povo, né? E aí, na época, né, no Brasil, o setor da burguesia predominante, naqueles que estavam à frente, né, do golpe, da proclamação da República, era a monocultura do café. A monocultura do café, ela significou para o Brasil, por muito tempo, um grande empecilho para a industrialização, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Se praticava no Brasil a famosa política do café com leite, né? O que é a política do café com leite, né? Você tinha os cafeicultores, né, associados ao Estado de São Paulo, e a pecuária associada a Minas Gerais. Apesar de que isso é muito forçado, né? Porque você tinha grandes pecuaristas de São Paulo, grandes cafeicultores em Minas Gerais, mas de uma forma geral, né, era essa turma, né, que comandava a economia e toda a força da economia e todos os estímulos da economia iam para esse setor. E isso vai ser determinante para a Revolução de 30. Então, gente, na República Velha, o que a gente teve muito interessante, né, que para o Brasil foi algo importante, foi a grande crise, a grande depressão capitalista, a primeira grande crise, que foi de 1873 a 1896, né?
e essa crise acabou gerando, né, que acabou desembocando na Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. Essa grande depressão, e principalmente essa guerra, ela forçou o Brasil a se industrializar, porque o Brasil precisava, né, desenvolver uma política industrial no sentido de substituir as importações, porque até então quase tudo, né, quase todo produto industrializado que você tinha no Brasil era vindo de fora, era importado, né? E aí você tem um crescimento, por exemplo, da cidade de São Paulo, que vai se tornando um grande centro industrial, né? E, consequentemente, o crescimento dos sindicatos, num primeiro momento, né, gente, sob domínios anarquistas, né? Porque, se a gente pensar, os principais países, né, que receberam imigrantes, Espanha, Portugal, Itália, muitos desses trabalhadores que vinham para cá, eles tinham ideias socialistas, mas a maioria com ideias anarquistas. E isso foi muito importante para impulsionar o início do movimento sindical no Brasil. E aí, em 1894, né, assume Prudente Moraes, é um civil, né, de São Paulo, ligado à burguesia cafeicultora, e aí no Brasil você tem uma transição de um governo que era de militares, né, para o governo da chamada política dos governadores, em que o Brasil é um país muito grande, né, mas em que os governadores dos estados, que na época era chamado de presidentes dos estados, né, tinham muita força, né? E aí, gente, essa tabela é muito interessante para a gente entender como é que foi o crescimento industrial no Brasil, né? Olha só, em 1850, ou seja, nós estávamos já no meio, né, da época do Brasil Império, a gente tinha 50 estabelecimentos comerciais. Em 1860, 10 anos depois, olha só, aumentou muito pouco. Estabelecimentos comerciais, não, perdão, estabelecimentos industriais. Em 1860, aumentou muito pouco, olha só, foi de 50 para 62 estabelecimentos puramente industriais. Em 1889, na época da proclamação da República, já eram 600 estabelecimentos industriais. Em 1907, né, poucos anos, 18 anos depois, a gente tinha aí 3.258 estabelecimentos, e 13 anos depois, em 1920, 13.336 estabelecimentos unicamente industriais. Então, vocês podem observar, gente, por essa tabela, que o número de indústrias ele sofreu um crescimento vertiginoso, né, em função da necessidade de substituir as importações, né, de aumentar a produção industrial no Brasil, tá certo? Então, nós tivemos um crescimento vertiginoso de indústrias nesse período. Esse crescimento vertiginoso fez crescer também duas coisas, né? Fez crescer uma burguesia industrial, né, que tinha suas demandas, que já não aguentava mais, né, que todo o recurso do Estado era para beneficiar os cafeicultores e os pecuaristas, né, eles tinham suas próprias demandas, mas ao mesmo tempo também a gente observa o crescimento de uma classe trabalhadora. A gente começa a ter um número maior, né, de operários, que também tinham as suas demandas, que também tinham as suas reivindicações e que também, desde sempre, começaram a se organizar, né? E aí, né, gente, em todo esse período, a formação ideológica da classe operária brasileira foi uma amálgama. Ela sempre teve muito pautada as suas necessidades locais, mas sempre também foi muito influenciada pelas principais correntes europeias, principalmente o anarquismo e o socialismo, né? Aqui tem uma foto, né, gente, do início do século XX, 1912, em que você tem o bairro do Brás, em São Paulo, né? Vocês podem observar por essa foto a grande quantidade de fábricas, né, que já existia na cidade de São Paulo, né, que foi se tornando um grande centro industrial. E aí, né, gente, como a gente está falando de início do século XX, nós estamos falando de um momento de muita efervescência revolucionária pelo mundo, né? Só para dar alguns exemplos, né, de algumas revoluções importantes, a Revolução Mexicana, né, do Emiliano Zapata e Pancho Villa, né, que
fez a reforma agrária no México, né, entre outras coisas, entre outras conquistas. A Revolução Portuguesa, em 1910, que estabeleceu a República. A Revolução Chinesa, de 1911, que derrubou, né, a dinastia Qing, estabeleceu também a República, né, na China. E a mais importante de todas, que foi a Revolução Russa de 1905. Né? E aí eu coloquei até para a gente lembrar disso aí, por exemplo, a revolta da Chibata, né, que aconteceu em 1910 no Brasil, que foi uma revolta de marinheiros, né, contra o sistema de torturas e as péssimas condições de trabalho que os marinheiros eram expostos. Na revolta da Chibata, a palavra de ordem é: façamos no Brasil o que os russos fizeram em 1905, em alusão, né, ao que aconteceu no encouraçado Potemkin, né? Um filme aí, né, também não está na minha referência aqui, mas o Encouraçado Potemkin é um filme muito interessante, né, para a gente assistir. Então, esses movimentos revolucionários, eles, é lógico, né, que significavam um clima de efervescência no mundo e uma possibilidade, né, de grandes revoluções. Isso, evidentemente, afeta o Brasil. Em 1906, e aí pegando um pouco a linha do tempo, né, 1906 é um ano muito importante na luta dos trabalhadores, porque em 1906 é promulgada a Lei Adolfo Gordo. O que era a Lei Adolfo Gordo? A Lei Adolfo Gordo é uma lei que dizia que todos os trabalhadores, né, que fossem identificados com o anarquismo eram para ser expulsos do país, eram para ser mandados de volta para os seus países. Só que eles não eram mandados de volta enquanto agitadores, eram mandados de volta enquanto ladrões e bandidos e assassinos. Sabe? Então, assim, na verdade, há muito poucos os trabalhadores que foram extraditados, né, para a Europa, que chegaram, né, nos seus países. E quando chegavam, eles eram considerados, na verdade, criminosos, né? Agora, por outro lado, nós temos a Organização dos Trabalhadores, né? Teve o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que fundou a COB, né? A Confederação Obreira Brasileira, né? Que é a primeira central sindical que a gente tem notícia na história, 1906, né, gente? Lembrando que as centrais sindicais só foram legalizadas em 2008, mais de 100 anos depois, né? E a criação do jornal A Voz do Trabalhador, né? Tanto a COB quanto o jornal A Voz do Trabalhador, eles existiam sob a orientação dos anarquistas. Na época, né, a força hegemônica no movimento sindical brasileiro eram os anarquistas, né? E aí, esse crescimento do movimento operário, essa força do movimento, ela não passou desapercebida pelo governo, né? Em 1912, o presidente Hermes da Fonseca, ele convoca, né, um congresso operário, mas para tentar fortalecer aqueles sindicalistas chamados de sindicalismo amarelo, que eram sindicalistas pelegos, né, que hoje chama de pelego, né? Aqueles sindicalistas que defendiam, em condições de trabalho muito cruéis, né, muito brutais, muito ruins, eles defendiam a política de aliança, né, com o governo, uma política mais amena, não apoiavam as lutas, né, dos trabalhadores, tá certo? Mas, felizmente, esse quarto Congresso Operário ele não teve muito sucesso, né? A força hegemônica do movimento sindical continuou sendo os anarquistas, né? No ano seguinte, uma questão muito importante é que a Confederação Operária Brasileira realiza aí o seu segundo congresso, com o mundo às portas da guerra, né? E aí, né, gente, é uma tradição que é da classe trabalhadora, né, uma tradição da classe operária no mundo inteiro, né, é que os trabalhadores são sempre os primeiros a defender a paz. Em primeiro lugar, porque sempre que tem uma guerra, né, os primeiros a morrer são os trabalhadores, né? E essa greve foi uma greve forte e, em grande medida, né, pautou o papel do governo na Primeira Guerra, o papel do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Em 1917,
acontece uma famosa greve, a famosa greve geral. Eu coloquei São Paulo, né, gente, porque tem muito historiador que diz que a greve geral foi uma greve de São Paulo, mas isso não é verdade. A greve começou em São Paulo, né? Ela começou numa indústria de tecelagem, com uma predominância, inclusive, de mulheres. A maioria das operárias eram mulheres que trabalhavam nessa fábrica. E aí você começa, né, essa greve, e ela vai se alastrando, mas ela não se alastra só por São Paulo, ela se alastra por vários locais do Brasil, em particular o Rio de Janeiro e a região sul do país. E aí, né, gente, teve também a Revolução Russa, né, que no início, vocês imaginam, em 1917, né, os canais de comunicação eram ainda mais precários, né, e a imprensa já dava notícias falsas, né, sobre a Revolução. Inclusive, é daí que vem aquela história de que comunista come criancinha, né? Eles falavam que os revolucionários, em 1917, devoravam crianças, né? Daí que vem essa história. Mas eu vou voltar um pouco aqui na greve de 1917, né? Porque ela foi determinante na história do movimento sindical nesse país. Mais do que um processo de greve em si, né? Nós vamos explorar isso aí. Mas aqui, né, gente, eu coloquei três fotografias muito interessantes aí. Primeiro, que mostra, né, que existe, a primeira foto aí, mostra que nós tivemos uma grande participação de mulheres e crianças nas manifestações, né? O segundo é a matéria de um jornal de Curitiba, que fala que a greve, né, chegou em Curitiba, isso aí para questionar, gente, para questionar, né, alguns historiadores que falam que a greve geral de 1917 foi uma greve em São Paulo. Não foi, ela foi uma greve em toda a parte sul-sudeste do Brasil, né? E, por fim, essa foto maior é uma foto em que nós temos o cortejo. Muita gente fala que essa foto é uma foto de uma passeata da greve de 1917, mas não é não. Ela é uma foto do cortejo do operário calçadista José Martinez, que foi assassinado pela polícia numa das manifestações de preparação dessa greve, né? E aí a gente vê, inclusive, nessa foto em destaque, duas bandeiras negras, né, que eram a bandeira dos anarquistas, né? Mas esse assassinato desse operário, a repressão, né, acreditava que iria conter a mobilização, mas na verdade serviu de estopim para ela, né? Mas a greve geral de 1917 foi muito mais do que isso. Por quê? A greve geral de 1917, ela foi tão forte que ela fez com que a luta dos trabalhadores começassem a observar os seus limites. Então, a greve de 1917, ela proporcionou um salto de consciência, não só da classe trabalhadora, que viu que a política dos anarquistas, que não aceitava a participação política dos trabalhadores, né, não só era ela limitada, né, mas isso foi influenciar, inclusive, vários dirigentes anarquistas também fizeram essa experiência com essa greve de 1917. E aí um trecho, né, do livro do Juver Teles, que eu vou orientar no final aí, olha só, assim, voando nas asas brancas da utopia, os anarquistas não só eram incapazes de dar uma justa direção ao movimento operário, como, o que é pior, desviavam com a sua ação o curso normal do movimento. Então, a greve geral de 1917, ela foi tão importante, né, que ela mostrou os limites da luta puramente econômica proposta pelos anarquistas, né? Nós vamos falar um pouco mais dos anarquistas num outro curso. Mas a principal característica dos anarquistas é isso: eles negam a importância da luta política dos trabalhadores. Eles são contra, né, a participação dos trabalhadores em qualquer tipo de parlamento, de governo, né, e tal. Então, essa greve de 1917, como ela fez que a gente conseguisse chegar nos limites da sociedade do capitalismo nascente naquela época, fez com que muitos trabalhadores, inclusive dirigentes, fizessem essa experiência com o limite, né, da visão anarquista. Tanto que o terceiro congresso da COB, que aconteceu em 1920,
já aprovou a Solidariedade, a terceira Organização Internacional dos Trabalhadores, a chamada Internacional Comunista, né, que foi feita a partir da Revolução na União Soviética, né, na Revolução Russa, né? Então, assim, essa determinação de apoio, de solidariedade à Terceira Internacional foi uma verdadeira derrota, né, para os anarquistas, então, que já experimentavam aí, né, a partir das experiências acumuladas dos trabalhadores, uma derrocada de sua hegemonia. E aí, né, gente, em 1922, é criado, né, o Partido Comunista do Brasil, PCB. E por que é importante a gente falar isso aí? Porque o PCB, o Congresso de Fundação do PCB, foi exatamente resultado desse salto de consciência. Por quê? Apenas um dos fundadores, né, do Partido Comunista do Brasil, PCB, não era oriundo do anarquismo. Todos, né, todos os outros que estão nessa foto aí eram ex-anarquistas, né? Então, quer dizer, eles eram resultado de uma experiência acumulada. Isso é muito diferente, né, gente? Muito diferente da experiência que ocorreu nos partidos comunistas do restante da América Latina. A grande maioria dos partidos comunistas, que foram criados exatamente nessa época, né, 21, 22, 23, eles eram partidos que eram provenientes de rupturas com a social-democracia. E essa origem, né, do Partido Comunista do Brasil vai ter profundas consequências para o movimento sindical nos anos vindouros. Tanto que, olha só, nós vamos citar, né, algumas delas, né, mas algumas contribuições importantes, né, dos comunistas na história do movimento sindical no Brasil. Em 1929, né, é criada a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil. Alguns registros históricos falam que era só CGT, mas, né, em 1929 é criada a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil. O importante da criação dessa nova central sindical é que ela já marca a hegemonia, né, dos comunistas no movimento sindical brasileiro. Então, rapidamente, a partir da sua criação e a partir do crescimento da experiência da classe operária, os comunistas, né, começaram a ter uma forte influência e uma hegemonia, né, no movimento sindical. Em 1934, logo depois, né, da Revolução de 1930, em que o Getúlio Vargas procurava, de todas as formas, atrelar o movimento sindical ao governo, foi criada a Confederação Sindical Unitária, que defendia, né, a principal motivo da criação da Confederação Sindical Unitária é garantir a unidade e a autonomia do movimento sindical e não atrelar, né, o movimento sindical ao governo, como queria Getúlio Vargas. No ano seguinte, né, criada a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, que foi uma organização de massas, chegou a ter muitos filiados, né? Chegou a ter 400 mil filiados, que foi uma organização, que foi uma entidade criada principalmente para combater o fascismo, né? Porque lembrando, né, gente, olha, em 1935, nós estávamos vivendo uma ascensão do fascismo na Europa, né? E aqui no Brasil a gente tinha os integralistas, né, que também tinham ideias fascistas. E a Aliança Nacional Libertadora, ela conseguiu englobar aí muitos setores da sociedade, né, na luta contra o fascismo. Já no final, né, no fim do governo Vargas, nós vamos falar sobre ele mais para frente, é criado o Movimento Unificado dos Trabalhadores, o MUT, né, muito importante, nós vamos citar mais para frente, e novamente a CGTB. Em 1945, nós temos o surgimento das primeiras ligas camponesas. Em 53, o Pacto de Unidade Intersindical. Tá? Nós vamos falar sobre tudo isso aí mais para frente com mais detalhes. Tá? Em 62, a criação da CGT. Em 81, o primeiro Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras, o CONCLAT, e em 2007, a fundação da nossa querida Central Sindical CTB. Bom,
Então vamos entender, né? Então, gente, a gente tinha no Brasil, né, uma política de defesa, né, dos interesses dos agricultores, do café em particular, né, e da pecuária. Então, todos os esforços da economia eram voltados para beneficiar esses setores. Mas, né, a gente tinha uma crescente burguesia industrial que ia surgindo, e essa crescente burguesia industrial, ela tinha suas reivindicações, né? E o elemento, né, também importante foi o próprio crescimento da classe operária. Mas não dá para a gente entender o que foi a Revolução de 30 no Brasil se a gente não entender o que acontecia no mundo, né? Então, o que acontecia no mundo em 1929, né? Em 1929, o capitalismo vivia uma outra grande crise, né, uma crise que em muitos aspectos é parecida, né, com a crise de 2007, que nós estamos vivendo, que nós não saímos dela até hoje, né? Uma crise devido à superprodução e à especulação financeira. O mundo foi lançado numa grande crise e isso, evidentemente, afetou a economia brasileira. E aí a gente pode dizer o seguinte, né, gente, que devido à crise de 29, começou a faltar espaço para o leite na política do café com leite, né? Então, você começou a ter uma crise dessa política voltada ao café com leite e o governo, né, começou então a privilegiar a burguesia cafeicultora. E aí, nessa política do café com leite, alternavam, né, presidentes de Minas Gerais e de São Paulo. Então, o presidente, na época, era o Washington Luiz. Lembrando, né, gente, o Washington Luiz é o cara que dizia que questão social se resolve na delegacia, né? Pelo acordo, né, era a hora de indicar o candidato a presidente de Minas Gerais, nessa alternância, né? Mas, ao contrário disso, o Washington Luiz apoiou a candidatura de Júlio Prestes, que era também ligado à burguesia cafeicultora, né? E quem deveria, né, ser o indicado seria o presidente de Minas Gerais, o Antônio Carlos Andrada, que era mais ligado aos pecuaristas, né? Então, o Washington Luiz ele rompe com essa política, né, do café com leite e indica então indique também, né, o Júlio Prestes, né, como candidato então a prefeito. E aí surge na nossa história uma figura icônica que vai ser determinante na história desse país e que, assim, gente, um século depois é agora que a gente está começando a entender, que é o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, um estancieiro, né, do Rio Grande do Sul, que ele conseguiu capitalizar, né, exatamente essa insatisfação dessa nova burguesia industrial que surgia, né, que não suportava mais o Estado todo voltado, né, à política do café com leite. Ele se associou a João Pessoa, que era da Paraíba, né, um burguês da área da imprensa lá da Paraíba, e eles, então, formaram a Aliança Liberal. O Antônio Carlos Andrada, com a ruptura, né, do Washington Luiz a esse acordo tácito, né, firmado, então, ele apoiou a Aliança Liberal formada por Getúlio Vargas e João Pessoa. E o que defendia, né, gente, a Aliança Liberal? Em primeiro lugar, voto secreto. Gente, o voto nem era secreto. Então, vocês imaginem, né, o controle que os latifundiários eles tinham sobre a eleição, né? Então, eles defendiam o voto secreto. Como a gente tinha, né, também uma nova classe operária surgindo, e o Getúlio Vargas, né, como ele tinha uma grande inspiração pelo fascismo, né, ele entendeu que a classe operária era uma força que, se ele controlasse, né, ele teria muito poder. Então, era preciso regular essa mercadoria-trabalho. E, evidentemente, representando, né, os interesses dessa burguesia industrial que surgia, o desenvolvimento da indústria nacional. Essas principais propostas da Aliança Liberal. Muito bem. E aí veio a eleição, né?
o Júlio Prestes foi vitorioso nas eleições, tá certo? E os partidários da Aliança Liberal não reconhecem o resultado alegando fraude generalizada, né? Era muito esquisito que 100% dos votos aqui de São Paulo eram para o Júlio Prestes, né? É lógico que eles esqueceram do fato que 100% dos votos pro Getúlio do Rio Grande do Sul foram para o Getúlio Vargas. Isso é um detalhe, né? Mas aí, então, o que acontece? Então, eles não reconhecem o resultado porque diz que essa eleição foi fraudada. Mas a coisa é caminhando para a consolidação e a posse, né, do Júlio Prestes. Até que acontece um fato que vai mudar a história, que é o assassinato de João Pessoa. O João Pessoa, ele era dono de um jornal importante, né, na Paraíba. Ele publica um artigo que difama, né, uma mulher que era, dizendo que ela era amante, né, de um importante político na região. E aí, essa mulher, ela acaba, em função, né, do que foi criado por essa notícia, ela se mata, né? E aí, em 26 de julho de 1930, o João Pessoa, ele está num bar, né, num café, e o amante, então, né, dessa mulher, ele chega e assassina o João Pessoa, ele mata o João Pessoa. Um crime que é claramente um crime passional, né? Só que o Getúlio Vargas, como não era bobo, nada, o que ele fez? Ele começa a noticiar para o Brasil inteiro: assassinaram o João Pessoa. E pega o corpo do João Pessoa e leva para o Rio de Janeiro. E cria em torno desse assassinato do João Pessoa uma grande comoção nacional, né, que em 1º de novembro deu origem ao golpe que leva, né, o Getúlio ao poder. Em 1º de novembro de 1930, o Getúlio, então, é declarado presidente do Brasil, resultado de um golpe que surgiu muito de uma comoção criada, um golpe, né, que tinha apoio de militares, né, e que surgiu muito em função desse fato aí, né? Muito bem. E aí, né, gente, o que acontecia no mundo, né? Vamos lembrar aqui, nós estávamos em 1930, né? Em 1930, nós estávamos vendo uma grande crise, né? E o mundo, a resposta que o capitalismo tem, né, para as grandes crises são os projetos de restrição da liberdade, principalmente o nazismo e o fascismo, né? Aliás, a gente observa, né, qualquer semelhança com a situação atual e com a resposta que o capitalismo tem para essa crise atual que nós estamos vivendo, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Ainda que o fascismo hoje, que a gente pode chamar de neofascismo, né, ele tem algumas características diferentes da característica do fascismo de 100 anos atrás, mas é uma resposta, né? A grande característica do fascismo é o uso de métodos de guerra civil contra a classe trabalhadora. E essa característica principal, ela existiu na época, né, e existe agora, né? Então, gente, o que acontece, né, a partir da Revolução de 30? Primeiro, o governo começa a intervir no movimento operário, ou seja, o Getúlio Vargas, ele entende, né, que o movimento operário ele é uma força e que ele tem que controlar essa força, né, e cria todo o movimento para atrelar os trabalhadores ao Estado. Então, o governo começa a distribuir cartas sindicais, que, na verdade, traz muitas garantias, né, para os trabalhadores, porque já existiam sindicatos, como eu já falei, né, já existiam organizações, mas essas organizações eram totalmente sem nenhum tipo de liberdade, né? E o sindicato, mas como determinação, né, os sindicatos não poderiam ter atividades políticas, né? E aí também, uma das primeiras medidas, né, do Getúlio é a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 4 pontos, né, eu já falei um pouco disso ontem, nós vamos tocar algumas questões agora, mas os servidores públicos, eles não poderiam se sindicalizar, né? Aliás,
o trabalhador do serviço público ele só passou a ser considerado trabalhador depois da Constituição de 88, né? Centrais sindicais não são permitidas, né, porque nós falamos sobre isso no outro curso. O papel das centrais sindicais, né, é um papel eminentemente político. O Getúlio Vargas queria controlar politicamente o movimento operário, né. Um acordo com a elite agrária deixa de fora os trabalhadores rurais, tá certo? Que, na verdade, vão levar um tempo maior para começar a se organizar. E nem se fala, né, na organização por local de trabalho. Nós discutimos isso um pouco ontem também. Em 1932, a igreja, né, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, mas a igreja cria os círculos operários. Qual que era o principal objetivo dos círculos operários, né? É o seguinte: a gente tinha no movimento sindical uma hegemonia cada vez maior, né, dos comunistas, né, uma força muito grande ainda dos anarquistas, uma presença significativa do chamado sindicalismo amarelo, né, aqueles de conciliação, mas a igreja ela estava ficando de fora, né, exatamente dessa organização operária. Então ela funda os ciclos operários no sentido de começar a intervir no movimento sindical e se transforma na época de uma quarta força, né? Lembrando, né, gente, que eu falei aqui atrás aqui, em 1934, é criada a Confederação Sindical Unitária, né? Porque exatamente para combater essa tentativa do governo de intervenção no movimento sindical, né? O governo, em 1932, cria a carteira profissional, que foi importante vitória para os trabalhadores, né? Em 1935, é criada a Aliança Nacional Libertadora, eu, né, falei agora há pouco dela, nos moldes das organizações europeias da luta contra o fascismo e se contrapõe à ação integralista. Muito bem. Então, o governo de Getúlio Vargas, num primeiro momento, ele significou uma série de avanços para os trabalhadores, né? E uma tentativa muito grande, né, de controlar o movimento sindical. Em 1934, nós tivemos uma eleição para presidente, que o Getúlio Vargas, uma eleição totalmente controlada, né, que Getúlio Vargas venceu. Mas em 1938 não ia ter jeito, o Getúlio ia ter que fazer uma nova eleição. E aí a gente entra no período do Estado Novo, em que o Getúlio Vargas dá um golpe em si mesmo, né? Ele teria que chamar eleições para 1938, mas em 1937, um capitão do Exército, chamado Olímpio Mourão Filho, que em 1964, né, já general, caminharia com as tropas de Juiz de Fora rumo a Brasília, né, para dar o golpe, para consolidar o golpe. Esse capitão Olímpio Mourão Filho, ele escreve, né, um plano, um hipotético plano de tomada do poder pelos comunistas no Brasil, né? E aí o Getúlio Vargas, sob o pretexto de usar esse plano chamado Plano Cohen, que era um plano falso, né, um plano criado por um capitão do Exército, ele então dá um golpe, né, e o Brasil entra no que é chamado de período do Estado Novo, em que há um recrudescimento do regime, né, um aumento muito grande da tortura, das prisões e torturas e assassinatos, principalmente as lideranças dos trabalhadores, né? E em 1943 é criada a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é a CLT, essa aí que eles estão tentando matar agora de todo jeito, né? Muito bem. E aí, né, gente, toda vez que a gente faz uma análise que acontece no Brasil, a gente precisa situar, né, o que acontece no mundo, né? Então, no mundo, a gente teve o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Os dois grandes vitoriosos, né, da Segunda Guerra Mundial foram a União Soviética e os Estados Unidos, de formas muito diferentes, né, gente? A União Soviética, ela foi quem derrotou fisicamente o exército nazista, né? Aliás, dos 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, 20 milhões eles eram soviéticos, né, eram da União Soviética. E foi quem derrotou de fato, né, o nazismo. E os Estados Unidos, né, que, na verdade, pela sua posição geográfica, ele não sofreu, né, muito
com essa guerra, né? Ele sofreu com os soldados que enviou e tal, mas não se tem nenhuma notícia, por exemplo, de algum bombardeio em algumas cidades dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos saiu muito fortalecido também. Então, nascem duas grandes potências que vão dar origem ao que a gente chamou de Guerra Fria, né? E aí, em 1945, o Brasil vive um verdadeiro dilema, né? Por quê? Porque o Brasil lutou do lado dos aliados contra o nazifascismo. Então, o governo brasileiro não podia ter as mesmas características do governo nazifascista que ele derrotou. Então, o governo de Vargas, o Estado Novo, ele ficou insustentável. E o Vargas foi deposto, né? E ganha as eleições o presidente Dutra, né? Que era indicado pelo Vargas. O Vargas sai do governo com prestígio popular muito grande, né? E ele sai com prestígio popular muito grande e consegue fazer, né, o seu sucessor, que era, ainda que o governo vivesse esse dilema, né, de um processo de democratização, um clamor, né, pela democratização, mas ele era também o general Dutra, de forte inspiração nazifascista. É criado o MUT, que é o Movimento de Unificação dos Trabalhadores, que é um movimento que ia muito mais além do movimento sindical, né? Não era simplesmente de sindicatos, de organizações sindicais, mas um movimento que procurava unificar toda a sociedade exatamente por essa luta pela democratização. E essa luta pela democratização, ela gerou alguns efeitos, né? Por exemplo, a legalização do Partido Comunista, que nas eleições seguintes conseguiram eleger uma grande bancada, né? Em 1946 é criada a CGTB, também sob a hegemonia dos comunistas, e o Brasil vive um vitorioso ciclo de greves, né? Então, esse processo de democratização, ele possibilitou, né, que os trabalhadores começassem a lutar e garantir, né, pela garantia de seus direitos. Mas o Dutra, né, que democrata não tinha nada, ele em 1947, no ano seguinte, ele coloca o Partido Comunista do Brasil, o PCB, na ilegalidade, fecha a CGTB, né, e intervém mais ou menos 400 sindicatos. Nesse mesmo ano é criado o PSB. O PSB, gente, é interessante a criação do PSB, porque ele representa, né, uma intelectualidade que tinha uma visão progressista, mas divergia de muito dos métodos de extrema centralização do Partido Comunista. Então, essa intelectualidade, inclusive, ela tem uma forte influência weberiana. O que é o pensamento Max Weber se diverge do marxismo, né? É lógico que eu estou simplificando demais a coisa aqui. Mas, basicamente, o pensamento do Max Weber, ele nega, né, o papel da luta de classes como elemento central, né, do desenvolvimento da história, né, e da sociedade, e ele nega o materialismo histórico como instrumento de análise, né? Mas a gente tem contribuições muito importantes para o Brasil dessa visão weberiana, né? Eu coloquei aí 3 exemplos, né? Tem o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é o Visão do Paraíso, que é uma verdadeira bíblia, né, dos weberianos no Brasil. O Darcy Ribeiro, né, que entendeu muito o povo brasileiro e conseguiu fazer grandes contribuições. O seu pensamento tinha uma forte influência weberiana. E o Gessé Souza, né, gente? Gessé Souza, ele é o maior expoente do pensamento weberiano no Brasil atualmente, né? Eu acho que essa discussão sobre a importância da luta de classe, que ele nega, né, e a questão do materialismo histórico como um instrumento de análise, que também nega, tem muitos problemas, mas não resta a menor dúvida que hoje ele dá uma grande contribuição para o debate no Brasil. E aí, né, gente, em 1950, o governo, então, do Dutra chegando ao final, acontece um fato muito pitoresco. Um jornalista chamado Samuel Weiner trabalhava para os Diários Associados e estava fazendo, né, uma pesquisa sobre as fazendas no Rio Grande do Sul.
Então, ele sobrevoando lá as fazendas, ele sobrevoou a fazenda do Getúlio Vargas, que quando ele saiu do governo, ele disse, me esqueçam. E, de fato, né, durante todo o governo do Dutra, o Vargas não teve nenhuma inserção na política. Na verdade, eu disse que a única coisa que o Getúlio Vargas fazia de política é conversar com o estancieiro, seu vizinho, né, chamado João Goulart. Esse mesmo. Né? Então, gente, o Samuel Weiner aterriza, né, na fazenda do Getúlio Vargas, olha, sem avisar, né, olha, o máximo que vai acontecer é ele mandar a gente embora. Né? Quando o Samuel Weiner desce do seu avião na fazenda do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas o recebe muito bem, mas deixa claro, olha, vocês podem ficar aqui, vocês podem repousar, mas eu não dou entrevista. Ah, tudo bem, então. Aí na manhã seguinte, né, o pessoal levantou e tal, o Getúlio Vargas virou para Samuel Weiner, não, tudo bem, mudei de ideia, eu vou te dar uma entrevista. Ele concedeu a entrevista ao Samuel Weiner. E o Samuel Weiner, ele fez a pergunta que foi uma das perguntas mais importantes da história da política no Brasil. Ele perguntou para Getúlio Vargas, Getúlio, você aceitaria ser candidato a presidente da República? E o Getúlio respondeu, olha, eu não quero mais, não tenho mais interesse, mas se as forças, né, confluírem nesse sentido, eu aceito a tarefa. No dia seguinte estava estampado, né, nas primeiras páginas dos grandes jornais, né, Getúlio Vargas admite ser candidato a presidente. Isso cria um movimento irrefreável, né, que leva o Getúlio Vargas à presidência, mas dessa vez pelo voto. Né? Porque assim, né, gente, lembrando, Getúlio Vargas, durante o seu governo, apesar das restrições democráticas, ele promoveu grandes avanços, né, para os trabalhadores. E, inclusive, ele era chamado de pai dos pobres. Né? Ainda que o movimento sindical, principalmente os comunistas, né, diziam que ele era o pai dos pobres, mas era o financiador dos ricos. Né? E aí, gente, com Vargas, de novo, ele começa um processo de liberalização dos sindicatos. Lembra que eu falei com vocês, né, no governo Dutra? Os sindicatos foram colocados na ilegalidade. Né? Então, ele começa um processo de liberalização e começa a implementar no Brasil um grande projeto de industrialização. E, consequentemente, a gente começa a ver no Brasil também um novo ciclo de greves. Greves que começam a ter sucesso. Né? E aí, a mais importante de todas foi uma greve em São Paulo que mobilizou 300 mil operários. E essa greve em São Paulo foi muito forte. Ela foi tão forte que ela fez com que o Vargas tivesse uma readequação na sua política, ele desse uma guinada à esquerda, que a burguesia percebeu rapidamente, mas infelizmente o movimento sindical não percebeu. O movimento sindical continuou com o mesmo discurso, né, contra o Vargas, apesar dessa sua inflexão. Né? Tanto que o Getúlio Vargas coloca, né, no Ministério do Trabalho o João Goulart. Né? E aí, gente, em 1954, o João Goulart faz uma coisa que ficou na história, né? Ele aumenta em 100% o salário mínimo. Isso fez com que o salário mínimo alcançasse o seu maior valor real do ponto de vista histórico. Né? É lógico que isso causou um rebuliço tão grande, né, enorme, a burguesia não aceitou e começou a pressionar, e aí o João Goulart acabou caindo. Mas o aumento de 100% do salário mínimo permaneceu. Né? E aí, em agosto de 1954, pressionado pela burguesia, que entendia nessa inflexão do Vargas, essa burguesia, então, de tanto pressionar o Getúlio Vargas comete, né, gente, o suicídio. Aí é uma discussão, tá, gente? O suicídio político, ele é um ato de extrema coragem. São poucas, não é o primeiro, né, ele não é o primeiro líder mundial que se suicida para garantir a manutenção de um regime. Mas muitos dizem, né, gente, que o suicídio de Vargas adiou por 10 anos o golpe militar. Né? Porque quando Vargas suicida, o povo sai à rua, né, muito revoltado e começa a destruir tudo aquilo que era colocado como oposição ao Vargas. Né?
Agora, e aí a gente tem a criação desse conceito chamado capitalismo de Estado, né, onde o Estado começa a ter uma grande presença, principalmente na indústria, uma forte presença, né? E aí nós entramos nos anos 50, o pós-suicídio de Vargas. E aí nós temos em cena dois importantes atores sociais, o movimento estudantil e o movimento camponês. E aí, gente, com relação ao movimento camponês, eu queria chamar a atenção o seguinte. As ligas camponesas, elas foram criadas em 45, né, sobre orientação dos comunistas. E elas são revitalizadas em 1953, naquele ciclo de lutas, né, que eu falei agora há pouco, sob a direção do Gregório Bezerra. O Francisco Julião, ele, na verdade, veio assumir a liderança das ligas camponesas num segundo momento, né? A história costuma muito falar o seguinte: as ligas camponesas de Francisco Julião. Não é bem assim, tá, gente? O Francisco Julião, ele era um deputado estadual de Recife, os trabalhadores, mas ele não se elegeu com a pauta dos trabalhadores rurais, só que ele assume essa pauta, e aí vai dar uma visibilidade maior, mas não foi ele que criou as ligas camponesas, né? E aí um dado interessante, gente. As ligas camponesas foram criadas com atuação principalmente no Nordeste, né, que era muito latifúndio, né, muito agrário e tal. E, ao mesmo tempo, na mesma época, é criado o UTAB, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas Brasileiros. O UTAB é um movimento criado, que a base dele era São Paulo e Paraná. Por que é importante colocar isso aí? Olha só, dois movimentos de camponeses criados no mesmo momento histórico e dirigidos, né, pelos comunistas, pela mesma força. Entretanto, as ligas camponesas, a reivindicação básica das ligas camponesas era a reforma agrária. Porque você tinha grandes latifúndios, né, e tal, e o trabalhador, né, trabalhando em condições análogas à escravidão, né, ou num estado muito parecido, as relações eram muito parecidas com relações feudais, né? Então, a palavra de ordem principal das ligas camponesas era a reforma agrária. Já o TAB, como ela era de uma região mais industrializada e que você começava a ter a presença de várias indústrias, a principal reivindicação da UTAB era os direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais. Então, os trabalhadores rurais terem a carteira assinada, terem salário mínimo, porque, como eu falei para vocês, né, gente, na Revolução de 30, os trabalhadores rurais ficaram de fora. Então, é importante a gente falar isso aí, gente, para a gente mostrar o quanto que, assim, uma bandeira de uma determinada organização, ela tem que estar coadunada com as necessidades locais, né? Então, você vê Ligas Camponesas e UTAB criadas pelos comunistas, dirigida pelos comunistas, né? Mas de duas regiões diferentes do país, defendendo as bandeiras de ordem principais eram diferentes, né? Isso é muito importante para entender a nossa luta aí. E em 1963 é fundada a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Por que a CONTAG ela é mais importante que as outras, vamos colocar assim, né? Porque a CONTAG foi a única confederação nacional que foi criada sem as amarras do governo, né? Então, enquanto as outras confederações foram criadas naquele modelo, naquela estrutura sindical do Getúlio, elas já existiam, a CONTAG é fundada, né, com autonomia, tá certo? Fora desse esquema, né, atrelado ao governo. Em 1953, uma importantíssima luta no Brasil é a luta do Petróleo é Nosso, né, que vai levar à fundação da Petrobras. A luta do Petróleo é Nosso foi uma luta que envolveu toda a sociedade, né, artistas, né, trabalhadores e tal, mas também o movimento estudantil. Foi a primeira grande ação, né, em que o movimento estudantil teve uma forte participação. Foi um movimento muito grande. Bom, com o suicídio de Vargas, né, abre-se um período aí em que assumiu o Café Filho, depois o Carlos Luz, que era presidente da Câmara, mas
a gente tem, né, final de 1955, as eleições para presidente, e apresenta-se como candidato, né, o Juscelino Kubitschek, que ele é de centro, né, mas ele tem um apoio, ele era do PSD, né, e tem o apoio do PTB, inclusive o vice da chapa de JK é o João Goulart, né. As eleições de 1956 foram muito disputadas, o JK teve apenas 37% dos votos, né, ele não teve maioria absoluta, e aí a direita, né, capitaneada pela UDN na época, tentou impedir o JK, né, de assumir o governo, tá certo? Ele era acusado de ser varguista, olha, que não podia assumir, né? Então, há um movimento muito grande na tentativa de impedir a posse do JK. Aí entra na história um outro personagem também importante, né, que é o general Henrique Teixeira Lott, que ele, na verdade, ele tinha uma visão extremamente nacionalista, mas nacionalista desenvolvimentista, né? Ele, então, dá um golpe nos quartéis e aí garante a posse do JK. Né? E aí o JK toma posse e começa a implementar no Brasil um projeto fortemente industrialista. Tanto que a produção industrial no Brasil, nos 5 anos do governo JK, aumentou em 80%, ou seja, quase dobrou, né, a produção industrial do Brasil nos anos do governo JK. Duas características interessantes, né, é que, na época, houve um aumento significativo da dívida externa, porque para financiar esse projeto industrialista, né, era preciso financiamento, né, precisava de dinheiro. E aí, pessoal, vamos entender, né? Fazer dívida em si não é o problema. Aliás, o crédito é a base do capitalismo, né? Então, você promover um projeto de desenvolvimento nacional, o problema não é o aumento da dívida, né? Agora, um outro fato interessante no modelo JK, do governo JK é o seguinte: cedendo às pressões, né, dos Estados Unidos, lembrando, nós estávamos no auge da Guerra Fria, né? O Brasil adota um modelo rodoviário. Isso porque, né, gente, os estadunidenses estavam saindo, né, da Segunda Guerra Mundial, tinham muitos caminhões, não sabiam o que fazer com esses caminhões, e eles forçam alguns países, como o Brasil, por exemplo, de abandonar o modelo de transporte ferroviário e adotar o modelo de transporte rodoviário. Esse modelo de transporte rodoviário, na verdade, veio a trazer, né, foi um grande empecilho para o crescimento do país. Muito bem. No final de 1960, chega ao final o governo JK, o Brasil já estava numa situação mais tranquila, né? Já tinha uma calma maior, né, no cenário político, e as forças progressistas, né, ligadas ao JK, lançam como candidato a presidente o general Lott, esse general que promoveu, né, o golpe que garantiu a posse do JK. Só que o general Lott era um general nacionalista, progressista e tal, mas era um péssimo candidato, né? E aí entra na história, talvez pela primeira vez, né, um golpe que já aplicaram muitas vezes no Brasil, né? O Collor, a Marina tentou em 2014, né? O Bolsonaro, em certa medida, que é o candidato antissistema. Então, o Jânio se apresenta como candidato, ele tem o apoio da UDN, das forças mais conservadoras do país, né? E o lema era combate à corrupção. Olha, quem lembra da época do Collor, né, de 89... Lembra, né? O Collor era o caçador de marajás, né? A mesma coisa, né? Esse tema, ele é muito usado pela direita, né? Esse tema de combate à corrupção, exatamente porque ele é muito amorfo, né? Ele é muito difícil de ser quantificado, né? Então, ele é muito utilizado. O Jânio Quadros, ele toma posse em janeiro de 61 e adota uma política externa altiva. Ele
não está nem aí para esse negócio da Guerra Fria, né? Ele não mas se ele tem, por um lado, uma política externa bastante altiva, de negociação com países como a China, né? Como a União Soviética, inclusive relações com Cuba, né? Por outro lado, na área dos costumes, ele tem uma pauta extremamente conservadora, né? Por exemplo, proibiu o biquíni, né? Proibição do uso do biquíni, né? E a política econômica dele era uma política errática. Assim, ou seja, às vezes tinham algumas ações que eram positivas, às vezes algumas que agradavam nos setores mais conservadores. É uma política errática. Só que o Jânio Quadros, ele negava o relacionamento dele com o Congresso. E aí estava ficando cada vez mais difícil para ele de governar, né? Lembrando que na época, uma coisa, acho que só aconteceu nessa eleição, né? Que o vice-presidente era eleito em separado. Então o Jânio ganhou para presidente e o João Goulart, que era da outra chapa, né, venceu a eleição para vice. O Jânio Quadros, buscando criar um sistema mais fechado, menos democrático, ele então tenta, em agosto do mesmo ano, ele foi presidente por menos de um ano, né? Ele tenta dar um autogolpe, ou seja, ele renuncia, né? Manda para o Congresso uma carta dizendo que forças ocultas o levavam a renunciar e vai para São Paulo. Aí a ideia dele era o quê? Era quando ele chegasse em São Paulo, ia ter uma multidão esperando ele no aeroporto, e essa multidão ia exigir, né, que ele permanecesse no governo, tá certo? E aí ele, então, ter mais força para governar antidemocraticamente. Só que isso aí falhou, né? Faltou o povo. O Jânio Quadros desceu no aeroporto, não tinha ninguém, né? E aí cria-se uma lacuna. Porque os militares não aceitavam o João Goulart, né, como presidente, afirmando que ele era adepto do comunismo, né? Não aceitavam desse posse, né, ao João Goulart. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cria a campanha da legalidade, né, e o Brasil esteve às portas de uma guerra civil. A CGT, ou melhor, o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, né, recém-fundado, sob a hegemonia dos comunistas, né, convoca uma greve geral em apoio à posse do Jango, né, e essa mobilização ela é muito forte, ela pressiona demais, né, e ela leva com que os setores mais conservadores tentassem criar uma saída, que foi a instauração do parlamentarismo no Brasil. Então, o João Goulart assume como presidente, mas como seus poderes muito reduzidos, né? Muito reduzidos. Ele, na verdade, ele não podia governar, ele era mais um chefe de Estado, né? Para fora, para dentro ele podia fazer pouca coisa. O primeiro-ministro foi Tancredo Neves, né? E esse sistema parlamentarista ele durou de setembro de 61 até janeiro de 63, durou pouco, né? E ele foi fortemente derrotado por um plebiscito. A partir daí, a partir do Jango assumir como presidente, né, num regime presidencialista, né, então ele começou a propor reformas de base, né, várias reformas que, gente, as reformas de base do Jango, elas eram no sentido capitalista, né? Era reforma na educação, reforma urbana, reforma agrária, né, a principal, a mais forte, né? Mas essas reformas de base do Jango desagradaram profundamente a burguesia, os militares e o imperialismo estadunidense, que de pronto começou a organizar, né, um golpe no Brasil. E aí vem, né, gente, em 1º de abril, né, de 1964, o golpe militar, né? O golpe de imediato, né, os principais a serem combatidos eram os sindicalistas, né,
principalmente os sindicalistas que tinham a orientação, né, dos comunistas, que ainda eram hegemônicos, movimento sindical, tá, que dividiam essa hegemonia, né, com os PTBistas, né, com os sindicalistas ligados ao PTB, tá certo? Mas então, no golpe militar, você tem a intervenção em 432 sindicatos e o mandato de aproximadamente 10 mil sindicalistas é cassado. O CGT, ele é fechado, né? Lembra que eu falei ontem, né? Central sindical no Brasil, ela não é legalizada, mas toda vez que você tem um retrocesso, a primeira coisa que faz é fechar a central sindical, né? E é adotada uma forte lei antigreve, que impede a mobilização dos trabalhadores, né, contra esse golpe militar. O governo acaba, né, logo de pronto, com a estabilidade no emprego, tá certo? Porque antigamente, quando o trabalhador completava mais de 10 anos na empresa, era muito difícil ele ser demitido, né? Então você cria o fundo de garantia como substituição a isso. Em 1968, o movimento sindical já começa a levantar a cabeça, né? A levantar a cabeça na luta contra a ditadura e principalmente contra o arroxo salarial, e é criado o MA, o Movimento Intersindical Anti-Arroxo, né? E aí, em 1968, ocorrem duas greves muito importantes. A greve dos metalúrgicos de Osasco, em São Paulo, e a greve dos metalúrgicos em Contagem, em Minas Gerais, né? Inclusive, existe um documentário, né, gente, sobre a greve de Contagem. Tem no YouTube, tá, esse documentário, tá, um documentário muito interessante. Eu assisti esse documentário e me emocionou muito, porque eu já fui metalúrgico, né, já fui metalúrgico de Contagem, né, e muitos dos... lógico, né, eu era muito novo, não participei, mas muitas das pessoas que aparecem nesse documentário eu convivi com elas anos depois, né, na luta metalúrgica. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte, tá, gente? Essa greve dos metalúrgicos de Contagem, de 1968, o Francisco Verfort, que é um dos ideólogos do PT, ele trata da greve 68 como sendo uma greve espontânea, porque ela não teve o apoio de sindicato. Isso é mentira. A greve 68 não foi espontânea. Ela não teve o apoio do sindicato, é verdade, num primeiro momento. Mas a greve dos metalúrgicos, ela foi organizada a partir do momento que os sindicatos estavam muito vigiados, muito fechados e tal, o movimento, os lutadores do movimento sindical começaram a se organizar nas organizações de bairro. E foi das organizações de bairro, e aí a gente percebe, né, um crescimento muito grande do poder da igreja, né? A igreja, nesses movimentos comunitários, tá certo? Isso vai influenciar fortemente o ressurgimento do sindicalismo, tá certo? Eles, então, têm uma forte influência na organização dessa greve. Essa greve não foi espontânea. E o que o Francisco Verfort diz não é um mero erro, tá? Existe, né, um setor do movimento sindical que defende, e o Francisco Verfort é parte dele, que diz que o movimento sindical organizado começou só em 79 com o ABC Paulista. Então, essa tese, ela é parte dessa visão. Mas vocês estão vendo, né, gente, que o movimento sindical organizado já existe há mais de um século, né, nessa época. E aí nós temos, né, o AI-5, né, que instaura o regime de terror no país. Aí um golpe, né, violento, perseguições, mortes, né, os principais atingidos, né, pelo AI-5 são os dirigentes sindicais e populares, né? Então há um grande número de assassinatos, perseguições, alguns tiveram que se esconder, né, tiveram que fugir do país, e aí há uma desestabilização completa na luta dos trabalhadores. Só que essa desestabilização, ela não dura tanto tempo assim, né? Porque em 73, ou seja, apenas 5 anos depois do AI-5, e no período mais cruel de repressão dos militares, né, começa a surgir
os primeiros sinais de falência do modelo econômico vigente, né, o chamado milagre, né? E aí começam a surgir as primeiras mobilizações populares, ainda muito incipientes, mas contra o arrocho salarial, né? Aí nós temos uma foto, né, do Lula, né, em 78, 79, numa greve dos metalúrgicos, né, do ABC Paulista. Olha só, gente, então esse período de recrudescimento do regime é um período que a gente tem a eliminação física de muitos daqueles dirigentes que eram do período anterior, né, principalmente os comunistas. E aí o que acontece? Surge uma nova leva, né, de dirigentes sindicais, esses fortemente influenciados, né, pela igreja, né, e seus movimentos de base. Em 78, né, a gente tem uma forte greve no ABC Paulista, que significa uma mudança na conjuntura, né, e a ditadura aí começa a ser derrotada, né, a partir da greve dos trabalhadores. Em 79, fortes greves no Brasil, né? A gente tem fortes greves no ABC Paulista, mas também tem fortes greves em todo o país, né? Eu me lembro, em 79, em Belo Horizonte, a greve da construção civil, em que os trabalhadores fizeram uma assembleia na Assembleia Legislativa e desceram a avenida destruindo tudo, e a palavra de ordem era: nós constrói, nós destrói. Foi um impacto nessa greve da construção civil. Eu era muito criança, mas eu lembro de ver pela televisão esse movimento, né, do nós constrói, nós destrói. Então, mas vários locais do país a gente começa a ter movimentos de mobilização dos trabalhadores, principalmente, né, contra o arrocho salarial. A caristia, né, o governo falsificava os dados de inflação, né, e reajustava o salário dos trabalhadores abaixo do que era o necessário para repor suas necessidades. Em 80, né, uma greve dos metalúrgicos do ABC Paulista, que durou 41 dias, foi uma greve muito forte. Nessa greve o Lula foi preso, por exemplo, né? E em 1980 há a fundação do Partido dos Trabalhadores, que é uma organização que engloba, né, várias forças, né, de esquerda, principalmente a igreja, né, e alguns setores da social-democracia, e fundam o Partido dos Trabalhadores. Eu estou caminhando para o final aqui, gente. Os anos 80 são anos que são marcados por um grande crescimento do movimento sindical, né? Eu entrei para o movimento sindical em 1984, e eu me lembro que as assembleias, né, no sindicato eram assembleias lotadas, né, muita gente. E no Brasil inteiro a gente experimentava essa movimentação. E aí o sindicato, foi o período da história que os sindicatos mais tiveram força, né? Eu me lembro que foi feita uma pesquisa, 84, 85, em que foi perguntado: qual a instituição da sociedade que você mais confia? Em primeiro lugar, os sindicatos. Me lembro que há uns 15 anos atrás aqui já, né, foi feita essa mesma pesquisa, os sindicatos ficaram em 14º lugar, né? Mas na época, né, no meados dos anos 80, os sindicatos ficavam em primeiro lugar. Era a instituição da sociedade que os trabalhadores mais confiavam, né? Em 1981, né, aí já no início, né, dessa grande ascensão da classe trabalhadora, acontece a primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, com mais de 5.000 delegados, e é formada a Comissão Nacional Procult. A ideia é a gente ter uma central sindical única que reunisse, né, todo o movimento sindical. Entretanto, né, gente, isso aí, né, foi muito complicado, porque era parte, inclusive, dessa conclate, alguns dirigentes sindicais, inclusive, que tinham sido colocados como interventores pela ditadura, né? E aí havia também existia uma discussão do não reconhecimento de algumas oposições sindicais que eram muito organizadas, né? Por outro lado, existia um setor do movimento sindical que era muito
afeito a algumas ideias do sindicalismo estadunidense, ideias liberais. Nós vamos discutir isso aí quando a gente discutir concepções sindicais. Mas então, gente, em 1933, esse setor, né, com uma forte orientação da visão do sindicalismo estadunidense, por um lado, mas por outro, né, como resultado de uma grande ascensão, de uma transformação do movimento sindical no Brasil, então, em 1983, esse setor sindicalista então funda a Central Única dos Trabalhadores. E a Central Única dos Trabalhadores teve um crescimento, assim, meteórico, exatamente porque a CUT percebeu o seguinte, que aqueles dirigentes do período anterior, eles não respondiam mais às necessidades dos trabalhadores e começaram a montar chapa de oposição para tudo quanto é lado. E aí, quando você tinha uma chapa de oposição, né, que tinha lá apoio da CUT, essa chapa de oposição, então, tinha muita chance de ganhar as eleições. E a CUT teve uma ascensão meteórica no movimento sindical, né? No mesmo ano, 1983, nós tivemos uma greve geral contra o FMI, né, promovida pela CUT, né? Em 84, nós temos a campanha das diretas já, que foi a maior campanha de massas, né, da história do Brasil. 8 milhões de trabalhadores, de pessoas nas ruas em 100 dias. Né? Foi a campanha que matou, né, a ditadura militar, ainda que a emenda das diretas já não tivesse sido aprovada, né, mas a ditadura estaria ferida de morte. Ela já vinha num processo de enfraquecimento muito grande com as lutas sindicais, que eu citei aqui, né, mas foi o golpe de morte aí da ditadura. Em 86, alguns setores, né, ligados, né, uma visão mais marxista, mais comunista, lembrando que com o governo militar houve uma grande divisão, né, entre os comunistas em diversas organizações e houve uma perseguição muito grande, né, mas eles ainda eram fortes no movimento sindical, e aí há a criação da CGT, né, que englobava esses militantes combativos, né, mas também agregava os representantes do antigo sindicalismo. Mas essa organização, essa CGT, ela estava sendo muito pressionada exatamente porque, né, a gente tinha um momento de ascensão da classe trabalhadora. E lógico que essa ascensão da classe trabalhadora, ela pressionava também essas direções mais conservadoras, né? E em 1989, nós tivemos uma das mais fortes greves gerais do Brasil, a única greve geral, né, que foi construída unitariamente, né, entre a CUT e a CGT, foi uma greve muito forte, né, que marcou, né, a história do movimento sindical no Brasil. Em 1991, a CGT já tinha falido, né, já tinha, não tinha conseguido, né, se perpetuar exatamente pelas contradições internas que existiam entre aqueles sindicalistas mais combativos, né, e os sindicalistas que eram muitas vezes interventores da época da ditadura militar, ou então eram mais conservadores, né. Então, em 1991, é fundada a Força Sindical. E para que foi fundada a Força Sindical? A Força Sindical foi fundada para apoiar a implementação do modelo neoliberal no Brasil. Então, a Força Sindical foi, no momento da sua fundação, claramente, tanto que a imprensa, né, gente, falava todo dia sobre a Força Sindical, o seu sindicalismo de resultados, né? Mas, por outro lado, a gente tinha a CUT muito fortalecida e a corrente sindical classista, né, que era uma forte corrente também do movimento sindical e que era ligada à CGT. A corrente sindical classista também, no mesmo ano da fundação da Força Sindical, ela entra para a CUT. E aí, nesse momento, é que a gente observa uma polarização no Brasil. Então, o movimento sindical se polariza entre aqueles que apoiam a implementação do modelo neoliberal e aqueles que são contra e que lutam contra a implantação do modelo neoliberal, apesar das suas diferenças, né?
Então, em 91, nós tivemos uma greve geral contra a política econômica do Collor. Agora eu vou ser um pouco mais telegráfico, tá, gente? Em 92, o Fora Collor. E em 93, a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, que inicia o desmonte, né, daquele capitalismo de Estado que eu falei com vocês da Era Vargas, né? Então, nos anos 90, com a implantação do projeto neoliberal no país e a reestruturação produtiva, a gente começa a ver uma crise profunda no movimento sindical. O movimento sindical não consegue dar resposta, né, a essa mudança na conjuntura, e a gente tem um aumento significativo do desemprego, né? Surge aquele chamado desemprego estrutural, né? Ou seja, aqueles trabalhadores que não vão arrumar emprego nunca, né? E que depois acabaram migrando para a informalidade, né? Então, na era FHC, né, as principais características: diminuição do número de greves, exatamente, né, por essa não capacidade do movimento sindical dar resposta a essa mudança, né? Redução nos índices de sindicalização. Em muitos sindicatos, né, gente, o número de sindicalizados caiu para mais da metade, né, do que tinha anteriormente. E aí começa a acontecer um distanciamento entre a direção dos sindicatos e as bases, né? Começa a haver um distanciamento em função dessa crise ideológica que surge, né? Muito bem. Bom, aí, né, rapidamente, né, gente, o governo, na era Lula-Dilma, né, nós temos um período na América Latina de governos alternativos ao neoliberalismo, né? E o governo Lula, ele tem as características, né, características muitas vezes contraditórias, né, desses governos alternativos ao neoliberalismo. Então, ele tem ações que promovem o aumento da democracia no país, e aí democracia, né, significa principalmente as condições de vida, né, mais dignas para as pessoas. O governo Lula tem uma política altiva e ativa, né, internacional, tá certo? Mas, infelizmente, tem uma política econômica híbrida, né, uma política que não rompe de maneira profunda com os princípios da era FHC. Aliás, né, aquele tripé da política cambial, fiscal, do governo FHC, né, ela não é combatida, né? A política macroeconômica do governo Lula é basicamente a mesma política do governo FHC, né? A macroeconômica, né? Mas existe, né, uma política importante, gente, uma política fundamental de valorização do salário mínimo, tá? É importante, gente, a gente precisa entender a profundidade disso aí. Uma pesquisa feita pelo DIEESE, ela diz que o principal mecanismo de distribuição de renda no governo Lula não foi Bolsa Família, foi a valorização do salário mínimo, né? Então, para vocês terem uma ideia da importância, tanto é assim que quando tem o golpe, né, que depôs a Dilma, logo no primeiro ano, o governo Temer já reajusta o salário mínimo abaixo da inflação, né? Mas o salário mínimo, durante os anos do governo Lula-Dilma, ele teve um aumento real de 70%. Né? E aí, né, gente, eu termino a minha história aqui hoje falando em 2007, né, a fundação da CTB. Contraditoriamente falando, né, a CTB, que foi um racha da CUT, né, mas a CTB, ao ser fundada, ela cria um importante canal de comunicação no movimento sindical. A CTB, ela surge, né, com um grande respeito de todo o movimento sindical, e já surge, está lá na criação da CTB, a necessidade de um encontro nacional das classes trabalhadoras que reuniu grande parte do movimento sindical, que aconteceu em 2010. O primeiro lugar que foi proposto essa necessidade desse encontro nacional das classes trabalhadoras foi o Congresso Fundação da CTB. O que mostra, né, gente, que esse caminho de organização sindical que eu falei ontem, ele não é linear. Quer dizer, você tem várias centrais sindicais, mas a gente trabalha, a CTB, a central sindical que mais trabalha para isso,
para construir uma unidade das centrais sindicais no sentido de construir políticas específicas, né, e contra o divisionismo. Então, a CTB é um marco no movimento, a criação da CTB, ela é um marco no movimento sindical brasileiro, tá bem? E aí, né, gente, como eu gosto muito de fazer, para terminar aí, algumas sugestões de leitura. Então, para entender um pouco o Brasil, né, um livro muito interessante, apesar que ele conta muito, o foco dele, né, são as elites brasileiras e tal. É o livro do Joaquim Nabuco, que fala do abolicionismo. O livro do Darcy Ribeiro, que fala do processo civilizatório, né, ele fala das etapas da evolução do Brasil, apesar dele ter uma visão, como eu falei, né, com muita influência weberiana, mas é um livro interessante para a gente entender a formação sociocultural do Brasil. O livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, como eu disse para vocês, né, gente, eu sou um simples professor de Química, então eu acho que o que muitos historiadores criticam no livro de Euclides da Cunha, que eu acho mais interessante, é o seu descritivismo, né? É a maneira como ele descreve o Brasil, tá certo? Principalmente o sertão nordestino, né? Eu acho muito interessante o livro dos Sertões, conta, né, a luta, né, do governo para destruir Canudos, né? Mas, como pano de fundo dessa história, a gente vê o que é o sertão do Brasil na época. Um livro interessantíssimo, né, do Nivaldo, né, nosso querido vice-presidente o nosso querido vice-presidente da CTB, e da Guiomar Prates, Os 100 anos dos comunistas no movimento sindical, um livro muito interessante, né, principalmente na construção, né, do início do movimento sindical no Brasil. Muito das minhas informações aqui são trazidas desse livro. E outro livro também muito interessante é o livro do Gilberto Teles, O Movimento Sindical no Brasil. Tá? Outro livro também que eu indico é Trabalhadores e Sindicatos no Brasil. Apesar de que esse livro é um livro que a gente tem que ler com um pouco mais de cuidado, tá? Principalmente quando ele entra nos anos 80. Eu acho que nos anos 80 ele capitula muito essa visão liberal de movimento sindical, né? Contra o imposto sindical, enfim, né? Defendendo o sindicato orgânico e tudo mais. Mas também em termos de dados ele é muito interessante. Tem mais aí, né, gente? Outro livro também que eu gosto muito é o livro do Boris Fausto sobre a Revolução de 1930, principalmente pela contextualização que ele faz do Brasil, né, de 1930. Tem o livro Concepções e Formação do Estado Brasileiro. Vários artigos, né, sobre a formação do Estado brasileiro, e que o principal organizador é o Silvio Costa. Por fim, 2 livros muito importantes para entender a formação do Brasil. É o livro do Celso Furtado, que fala da formação econômica do Brasil, que trata da formação econômica desde a época da invasão do Brasil, né, em 1500, até o meados do século XX, que tem uma visão mais econômica, né, do negócio, e o livro do Caio Prado Júnior, que é a formação do Brasil contemporâneo, que aí já tem uma visão mais sociológica, né, do processo da formação do Brasil, tá certo, gente? É isso aí, algumas sugestões de leitura, tá? Lógico que tem muito mais, né, tem muita produção, né, sobre isso, mas eu deixo essas sugestões aí. É isso, pessoal, obrigado.